Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser um bate-papozinho aqui, falar dois hábitos terríveis que, que leva a gente assim bem para baixo, que acaba mesmo com a vida da gente. São três hábitos que é muito importante. Eu falo isso baseado em vivência minha mesmo, comigo mesmo, que acontecia comigo. Mas graças a Deus, eu tô lutando muito para tirar isso da minha vida, graças a Deus. E hoje que eu já, às vezes ainda me pego ainda praticando algumas dessas coisas, mas eu peço muita força a Deus, muita direção, né, para tirar isso, né? Para tirar isso de mim, para mim não continuar fazendo essas coisas, porque depois que eu parei, as coisas começaram a fluir na minha vida, as coisas começaram a dar certo, que é duas coisas que é terrível para acabar com a vida da gente. A primeira é você ficar o tempo todo reclamando. E a segunda é você falar palavras negativas. Eu tinha um hábito terrível de viver reclamando. Eu reclamava de tudo. Então, eu acho que uma coisa está bem interligada com a outra, assim, uma ligada com a outra, né? Tanto reclamar como ficar falando coisas negativas. Acho que tá bem, sim, uma entrosada assim com a outra. E eu fazia muito isso. Eu já acordava de manhã falando, ai meu Deus, já vou descer para a loja para atender esses clientes, esse povinho caloteiro. Olha só, então eu já estava dizendo que eu ia atender caloteiro, né? Então, e eu ficava o tempo todo só falando e reclamando, reclamava o tempo todo de tudo, 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 tudo. Se chovia, eu reclamava. Tudo eu estava reclamando, assim, reclamava do meu cabelo, que meu cabelo, ai, cabelo velho, só vive embaraçando, ai, não sei o quê, ai, porque eu sou gorda, ai, porque eu sou isso, ai, que eu sou aquilo, ai, minha loja não vende, a loja de todo mundo vende. Então, com essas palavras que eu falava, aí meu nariz começou, por conta dos perfumes, já começou a arder. Então, por conta disso tudo que eu reclamava, só atraía coisas negativas, minha vida realmente não andava para frente, não via nada acontecer assim. Aí eu reclamava, ai, na vida de todo mundo acontece várias coisas boas, mas na minha vida não. Se acontecem coisas ruins, então eu já estava atraindo, já falando palavras que atraía também coisas ruins. E era o tempo inteiro assim, tudo eu reclamava, de tudo. Então depois eu comecei. E também outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado com as amizades, né? Que às vezes a gente costuma andar com pessoas assim, então a gente atrai isso, né? Eu lembro que eu tinha uma pessoa que assim, não vou dizer que era amiga, né? Mas eu convivia com essa pessoa e essa pessoa reclamava. Reclamava e juntava eu e ela para reclamar o tempo inteiro, né? Mas um dia eu parando, falando assim, meu Deus do céu, e vendo muitas palestras, assim, né, de que isso não é bom, só traz coisas ruins, realmente é verdade. Depois que a gente tira essas coisas ruins da vida da gente, as coisas começam a andarem e andar, e a gente começa a ver a mudança também na vida da gente, né? E é importante também a gente se afastar muito de certo tipo de pessoas, é muito importante. E ter muito cuidado, policiar bem assim o que a gente fala, o que a gente pensa, né? Porque as palavras têm um poder muito grande na nossa vida, muito grande mesmo. A gente às vezes não tem noção, de como as palavras têm poder. E a gente fala coisas e depois aquilo acontece, coisas que a gente fala até sem, né, sem maturidade nenhuma, começa a falar coisas e as coisas acontecem. E quando começa a acontecer, a gente se questiona por que isso está acontecendo comigo. Mas a gente atraiu esse tipo de coisa. Oi, meu amor, tá Oi, joia? tudo Depois eu vou ver um batom aí, da Mate. Não certo. acabou, tá? Tá bom, minha Eu tô linda. sem dinheiro agora, tá bom? Tá bom. Ah, esse brinquedo que foi desse. Ah, esse brinquedo que eu tô usando, ó. Uhum, É desse aqui, ó. isso. Depois eu vou comprar de outro, tá? Tá bom. Deixa eu ir. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado, né? E pensamentos positivos, falar coisas
boas e as coisas, parar de reclamar e sim ser mais gratos, né? Que tudo, não tem nada que acontece de ruim, né? Nas adversidades da vida, que a gente vê também o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu lembro quando eu quebrei o braço, né? E assim, eu tinha muito. Depois eu parei para pensar assim, falei, meu Deus, eu reclamo, reclamo, reclamo da vida. E eu sou uma pessoa, reclamo que eu sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho sorte na vida, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí eu não tenho uma casa, olha, até isso eu falava, não tenho uma casa para morar. Aí depois eu estava analisando, meu Deus, quantas pessoas têm vontade de ter uma casa em São Paulo e eu tenho uma casa em São Paulo? Quantas pessoas têm vontade de ter saúde e eu tenho muita saúde? Eu falei, meu Deus, quantas pessoas estão no hospital, né? Quando eu fiquei aqui no hospital internada, né? Esperando sair a cirurgia do braço, aí eu comecei a analisar. Parei para pensar, falei, meu Deus, quantas pessoas não estão no hospital, no leito, né? E com doenças graves, doença terminal. E eu nunca passei por uma cirurgia, nunca fiquei internada em hospital, nem sabia como é que era ficar internada em um hospital. E nunca passei em médico, assim, para fazer outros tipos de exames mais profundos, assim. Nem nunca passei no médico. Falei, meu Deus, e eu tô reclamando do quê? Né? Nem nunca passo em médico. A única coisa que eu tenho sou hipertensa, porque minha família veio de família, todo mundo é hipertenso, né? Já da geração da minha mãe, tio, os meus tios, da parte da minha mãe, todo mundo são hipertensos. A minha mãe era hipertensa, meus irmãos hipertensos, aí eu não seria exceção para ficar de fora, né? Então eu falei, meu Deus, eu estou reclamando do que? A única coisa que eu tenho, eu sou hipertensa, só isso. E eu estou reclamando, não passo no médico, não vou em médico, nunca fiz nenhum procedimento em médico. E eu estou reclamando do quê? Não tomo nem remédio. A única coisa que eu sinto é uma dorzinha de cabeça e eu ir lá. E eu estou reclamando do quê? Do que eu estou reclamando? Né? Falei, meu Deus, quantas pessoas queriam ter uma casa? Eu tenho uma casa e estou falando que não tenho uma casa. Pode não ser aqui nessa cidade, mas eu tenho em outra cidade, que é com aluguel de lá que eu pago o aluguel daqui. Então eu tenho uma casa e eu estou reclamando do quê? Não sei, aí eu falei assim, e mesmo assim eu me peguei, né? Porque eu falei, gente, eu precisava desses dias aqui para parar minha mente, para pensar em tudo que eu falo, reclamo o tempo todo. Já saiu daqui reclamando, ai, tem janta para fazer em casa, ai, chegar em casa cansada, vou ter que fazer comida. Quantas pessoas queriam ter comida para chegar em casa e fazer, e eu tenho e estou reclamando. Quantas pessoas, mães, estão no hospital com seus filhos, meus filhos maravilhosos, não me dão um pingo de trabalho e eu estou reclamando do quê? Né? Meus filhos com saúde também não vão em médico, não tomam nenhum tipo de medicação, nunca passou por nada em hospital. Quantas mães estão aí dormindo no hospital com filhos doentes, né? E eu reclamando. Aí eu parei. Foi onde, acho que tudo, por isso que eu falei, Jesus, eu não tenho que reclamar, meu Deus. Tenho que agradecer, até porque eu caí. Eu precisava ter caído, parado um pouco. Talvez se eu não tivesse, eu continuava reclamando, reclamando, e parado e olhado para o lado e visto que o Senhor está comigo. O Senhor está segurando a minha mão. Eu caí, isso aqui deslocou, né? Ficou soltou. E eu falando, depois eu parei, meu Deus, até isso, Deus foi tão bom, tão misericordioso, que se eu tivesse quebrado aqui o osso, eu ia sentir muita dor. E aqui não senti muita dor, só um pouquinho de dor, mas não tão, né? E aí cheguei no hospital, eles já imobilizaram o braço, me deram medicação para aliviar a dor. E fiquei lá, só aguardando a cirurgia. E aí eu parei para pensar em tudo, assim. Acho que foi isso que Deus
permitiu que eu caísse para me parar um pouco e ver e olhar para o lado e saber, olhar para o lado não, olhar para cima e ver que ele estava comigo, me segurando, cuidando de mim o tempo todo, né? E aí eu falei, meu Deus, foi tão assim, tudo, as coisas, eu reclamo do quê? Não tenho nem necessidade de reclamar de nada. Aí, às vezes, eu via casal passando na rua, andando, e eu falava, ai, queria que meu... Até isso eu reclamava, queria que meu marido fosse assim. Às vezes eu até falava pra ele, ai, o marido de fulana, não sei. Falou, você sabe como é que é a vida de fulana dentro de casa? Como é que aquele homem é dentro de casa? E como é que eu sou dentro de casa? Você já parou pra pensar? Eu reclamava da chuva. Meu marido um dia falou pra mim, falou, não acredito que você tá reclamando da chuva. A gente mora num lugar desse, que passa ano, a gente só vê a chuva de ano em ano. E você tá reclamando da chuva quando chove. Pra vocês verem o nível de reclamação, que mora em um lugar que só chove, só de ano em ano. Tipo assim, a gente começa a chover, às vezes começa a chover em novembro, aí passa novembro, às vezes dezembro, às vezes até chovendo, né? Mas tem dia que o sol abre um pouquinho, mas são os períodos de chuva. Começa em novembro, dezembro, janeiro, até o final de fevereiro ainda chove também. Mas não é que chuva sem parar, né? Tem aqueles intervalos e chove. E aí só em janeiro, em fevereiro para, e aí só final de fevereiro, às vezes no começo de fevereiro já para a chuva, e só ano que vem de novo. E eu reclamando. Então, eu acho que tudo, às vezes essas coisas acontecem pra gente parar e olhar lá pra cima e ver que ele tá o tempo todo cuidando de nós, né? Nos segurando nas mãos, dizendo, filha, eu tô aqui, eu que tô cuidando de você. E eu precisava disso. Por isso que hoje eu sou muito grata, grata a Deus, agradeço a Deus por tudo. Muito aprendi a ser grata e as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar no meu casamento, com os meus filhos, começaram a mudar tudo na minha vida. Hoje eu vejo as coisas bem mais leve, as coisas começaram a melhorar em todos os sentidos, financeiramente, porque como eu reclamava, então não tinha nada. E as coisas começaram a melhorar e muito na minha vida. Então eu deixo esse exemplo meu, né? Porque tudo que eu tô falando aqui é baseado na minha vida, tudo que eu falo aqui nos vídeos são baseados na minha vida, relato da minha vida, do que acontece comigo. Então eu deixo esse exemplo para você que às vezes está aí reclamando. Às vezes a gente se reclama porque por tudo, né? E não pode. Porque quanto mais você reclama, mais você profetiza as coisas ruins, sua boca abre para falar coisas ruins, e isso não é bom. As coisas realmente começam a andar para trás. E quando as coisas a gente é mais grata, aprende a ter gratidão, ser grata a Deus por tudo. A gente tem que aprender a ser grato. Então, quando a gente acorda de manhã já agradecendo a Deus pelo dia, pela nossa vida, por a gente estar viva, já é motivo de muita gratidão. Muita gratidão. Para vocês terem uma ideia, a minha cidade é muito pequena. Base de, se tiver 3.000 e poucos habitantes, contando com a zona rural. E aqui o índice de câncer é muito grande. Não tem uma rua que você não passa aqui que tem 2, 3 pessoas. E a gente fica assim, ó, todo mundo que a gente conhece, um monte de gente. Nessa rua da loja aqui, tem bem umas 3 pessoas. Então, a gente tem que aprender a ser grato, agradecer, dizer muito obrigado, Deus. Sou muito grata por eu não por eu ter saúde, por não ter nenhum tipo de doença, por eu estar bem, estar acordando de manhã bem, né? Só motivo de amanhecer, ter vida, né? Já é motivo de gratidão. Agradecer pelo ar que a gente respira, agradecer por tudo, né?
pela família da gente, que até isso, quando a gente aprende a ser grata, tudo muda. Então, é um conselho para você que tá aí, às vezes igual a mim, que eu tava alguns tempo atrás, só reclamando. Então, muda isso, começa a praticar a gratidão, né? Começa a praticar a gratidão, a proferir palavras boas, né? Palavras sábias, porque às vezes a gente começa a falar muitas coisas que isso atrai. Então, aprende, né? Não é fácil, mas começa a praticar aos poucos a gratidão. Já acorda agradecendo. Se tem muita louça para lavar, agradeça a Deus porque tem louça, porque tem sabão para lavar, porque tem água para lavar. Agradeça a Deus. É lógico que a gente cansa, né? Não é fácil, correria do dia a dia, mas seja grato, né? Quando a gente já começa a praticar esses hábitos da gratidão e de falar coisas positivas, as coisas começam a melhorar na nossa vida. Eu falo por experiência própria, né? Então é esse o vídeo de hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Que para mim é muito importante. Eu gosto desse canal é mais para falar sobre minha vida mesmo, sobre meu dia a dia, as coisas que acontecem comigo, né? Quem sabe pode ajudar alguém, né? E se através desse canal ajudar uma pessoa, eu já ficarei muito feliz, não é verdade? Então é isso, tá bom? Espero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês, as vendas de vocês e fica todo mundo com Deus. Tchau, pessoal.